E aí, pessoal, a paz de Jesus e o amor de Maria seja com cada um de vocês. Então vamos hoje começar a segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Então iniciemos saudando a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai-nos, Senhor, nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Muito bem, então, pessoal, estamos aqui na companhia, do Espírito Santo. A Virgem Maria intercede por nós. E então vamos lá na página 1481 da Bíblia Ave Maria, onde a gente vai ler o capítulo 1. Vai dizer o seguinte: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto. E a todos os irmãos santos que estão em toda a Acaia. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da parte do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, Deus de toda a consolação, que nos conforta em todas as nossas tribulações, para que pela consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus, possamos consolar os que estão em qualquer angústia. Com efeito, à medida que em nós crescem os sofrimentos de Cristo, crescem também por Cristo as nossas consolações. Se, pois, somos muito atribulados, se, pois, somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Se somos consolados, é para a vossa consolação, a qual se efetua em vós pela paciência em tolerar os sofrimentos que nós mesmos suportamos. A nossa esperança a respeito de vós é firme. Sabemos que, como sois companheiros das nossas aflições, assim também o sereis da nossa consolação. Não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia. Fomos maltratados ali, desmedidamente, além das nossas forças, a ponto de termos perdido a esperança de ser com vida. Sentimos dentro de nós mesmos a sentença de morte, para que aprendêssemos a pôr a nossa confiança não em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou, e nos livrará de tamanhos perigos de morte. Sim, esperamos que ainda nos livrará, se nos ajudardes, também vós com orações em nossa intenção. Assim, esta graça, obtida por intervenção de muitas pessoas, lhe será ocasião de agradecer a Deus a nosso respeito. A razão da nossa glória é esta: o testemunho da nossa consciência de que no mundo, e particularmente entre vós, temos agido com santidade e sinceridade diante de Deus, não conforme o espírito de sabedoria do mundo, mas com o socorro da graça de Deus. Em verdade, não vos queremos dizer coisa alguma diferente da que ledes em nossas cartas, e que compreendeis. E espero que reconheçais até o fim, como aliás já o tendes em parte reconhecido, que nós somos a vossa glória, exatamente como vós sereis a nossa, no dia do Senhor Jesus. Foi nesta persuasão que eu resolvera primeiro ir ter convosco, para que recebesseis uma dupla alegria. Eu passaria por vós ao dirigir-me à Macedônia, e ao voltar da Macedônia, iria novamente visitar-vos, e de lá seria por vós conduzido até a Judéia. Formando este plano, terei usado de leviandade? Ou são puramente humanas as resoluções que tomo, de modo que haja em mim o sim e depois o não? Deus é testemunha de que quando vos dirijo a palavra, não existe um sim e depois um não. O Filho de Deus, Jesus Cristo, que nós
Silvano, Timóteo e eu vos temos anunciado não foi sim e depois não, mas sempre foi sim, porque todas as promessas de Deus são sim em Jesus. Por isso, é por ele que nós dizemos amém à glória de Deus. Ora, quem nos confirma a nós e a vós em Cristo e nos consagrou é Deus. Ele nos marcou com um selo e deu aos nossos corações o penhor do Espírito. Invoco a Deus por testemunha, juro por minha vida, que foi para vos poupar que não voltei a Corinto. Não porque pretendamos dominar sobre a vossa fé. Queremos apenas contribuir para a vossa alegria, porque quanto à fé, estáis firmes. Esse foi o capítulo 1. Agora a gente vai começar o capítulo 2. Eu decidi, pois, comigo mesmo, não tornar a visitar-vos para não vos contristar. Porque se eu vos entristeço, como poderia esperar a alegria daqueles que por mim foram entristecidos? Se vos escrevi essas coisas, foi para que, quando eu chegar, não sinta tristeza precisamente da parte dos que me deviam alegrar. Confio em todos vós, que a minha alegria seja a de todos. Foi numa grande aflição, com o coração despedaçado e lágrimas nos olhos, que vos escrevi, não com o propósito de vos contristar, mas para vos fazer conhecer o amor todo particular que vos tenho. Se alguém causou tristeza, não me contristou a mim, mas de certo modo, para não exagerar todos vós. Basta a esse homem o castigo que a maioria dentre vós lhe infligiu. Assim deveis agora perdoar-lhe e consolá-lo, para que não sucumba por demasiada tristeza. Peço-vos que tenhais caridade para com ele. Quando vos escrevi, a minha intenção era submeter-vos à prova para ver se erais totalmente obedientes. A quem vós perdoais, também eu perdoo. Com efeito, o que perdoei, se alguma coisa tenho perdoado, foi por amor de vós, sob o olhar de Cristo. Não quero que sejamos vencidos por Satanás, pois não ignoramos as suas maquinações. Quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, apesar da porta que o Senhor me abriu, o meu espírito não teve sossego, porque não achei meu irmão Tito. Despedi-me deles e parti para a Macedônia. Mas graças sejam dadas a Deus, que nos concede sempre triunfar em Cristo, e por nosso meio difunde o perfume do seu conhecimento em todo lugar. Somos para Deus o perfume de Cristo, entre os que se salvam e entre os que se perdem. Para estes, na verdade, odor de morte, e que dá a morte. Para os primeiros, porém, odor de vida, e que dá a vida. E qual homem capaz de uma tal obra? É que, de fato, não somos, como tantos outros, falsificadores da palavra de Deus, mas é na sua integridade, tal como procede de Deus, que nós a pregamos em Cristo, sob os olhares de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, então essa é a segunda carta de São Paulo aos Coríntios. A gente tinha meditado anteriormente a primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Agora a segunda carta já é um pouco mais resumida, um pouco mais menos informação, mas já que no primeiro capítulo Paulo saúda os irmãos, fala das tribulações que ele e os companheiros dele sofreram, né, que foram quase até a morte lá na Ásia. Provavelmente foram maltratados, açoitados, apedrejados, não sei. Mas eles foram quase mortos. Mas a graça de Deus deu a eles a chance de ainda sobreviver para continuar ainda a missão do anúncio do Evangelho. E aí ele diz que ele fala ali da sinceridade, né, do apóstolo, que ele
ele considera que ele tem a consciência limpa, de não estar em pecado, e depois fala que ele iria visitar eles, depois ia para Macedônia, da Macedônia voltar a ver eles, e que ele estava disposto para se entregar por eles, para estar com eles, para estar... E ele não era um sim, depois um não. Em Cristo ele é sempre um sim. Ou seja, ele sempre estava disposto a estar aberto, a acolher, a pastorear aquela comunidade. E depois no capítulo 2, ele fala que ele não quer causar tristeza nos discípulos lá da comunidade de Coríntios, mas ao contrário, ele quer trazer alegria. E aí ele vai falando ali, e a parte interessante que eu achei aqui também, o versículo 15, que fala assim, ó, que somos para Deus o perfume de Cristo entre os que se salvam e entre os que se perdem. Então, essa é a nossa missão, sermos o perfume de Cristo, sermos o bom odor. Por isso que quando no nosso batismo, o padre ele unge a gente com o óleo do crisma, porque ali nós recebemos o cheiro, o perfume de Cristo. Igualmente no sacramento da crisma, a gente recebe esse óleo perfumado para demonstrar que nós somos o bom odor que devemos transmitir a alegria do Evangelho. Então louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.